Boa noite. O Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente e a Ministra da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares foram hoje empossados no cargo pelo Presidente da República, Manuel Pinto Costa. Com a tomada de posse dos dois novos ministros, fica assim completa a equipa ministerial do 15º Governo Constitucional. Juro, por minha honra... Osvaldo Abreu, engenheiro de profissão, é o novo Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e do Meio Ambiente, enquanto que a pasta da Justiça, a Administração Pública e dos Assuntos Parlamentares será dirigida pela jurista Edith da Costa Tenjoa. Os dois ministros foram impulsados no cargo pelo Presidente da República esta manhã no Palácio do Povo, completando assim a equipa ministerial do 15º Governo Constitucional, liderado por Gabriel Costa. Nós vamos prosseguir a nossa tarefa, e que é de tentar levar a bom porto o navio no qual embarcamos. O Governo diz que a situação financeira do país é extremamente difícil, por isso uma nova oficina diplomática tem sido levada a cabo com os parceiros da sub-região na sequência terceira visita efetuadas pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. A situação financeira do país é extremamente difícil e eu convidaria os seus jornalistas a falarem com os diretores do Tesouro e seguramente também com a senhora Governadora do Banco Central e esses responsáveis, esses altos responsáveis da administração do Estado, do Banco Central, dirão melhor do que eu qual é a situação económica e financeira em que o país se encontra. Portanto, os cofres estão vazios. Eu diria que eles dirão melhor do que eu que a situação é extremamente difícil e por isso mesmo nós temos o dever de procurar, portanto, por todos os meios, resolver os problemas do povo. E foi o que nos encorajou, nos motivou a retomar ações de cooperação que resultaram, portanto, da visita do Sr. Presidente da República da Guiné Equatorial para encontrar nesses parceiros a ajuda necessária para debelarmos a situação de veras difíceis que nós estamos. Mas eu aconselho os senhores jornalistas a interpelarem, digamos, jornalisticamente os responsáveis que eu citei para melhor conhecerem a situação, qual é a situação real do país e também a nível da saúde. Virá uma linha de financiamento da Guiné Equatorial? Nós estamos a trabalhar com todos aqueles parceiros que eu citei aqui na minha tomada de posse e com outros. Eu recebi em audiência no domingo passado o Sr. Embaixador dos Estados Unidos da América, recebi esta manhã a Sra. Embaixadora de Portugal, tenho visto alguns operadores económicos, portanto nós estamos nesta azáfama para tentar, portanto, minimizar as dificuldades que são extremamente grandes relativamente à situação económica e financeira do país. O Primeiro-Ministro diz que muito brevemente vai submeter à Assembleia Nacional o programa do Governo, um programa que o chefe do Governo, Gabriel Costa, diz ser realista e virado para necessidades do cidadão, sobretudo com pragmatismo e humildade. Os novos membros do Conselho Superior de Imprensa foram hoje empossados pelo Presidente da Assembleia Nacional. No seu discurso, o Presidente do Conselho Superior de Imprensa prometeu muito trabalho para responder os processos ligados à liberdade de imprensa. Eleitos na última sessão parlamentar, os membros do Conselho Superior de Imprensa foram empossados hoje pelo Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto. O órgão, que tem como uma das principais funções garantir a promoção da liberdade de imprensa no Estado de Direito Democrático, é composto por 7 membros, cujo presidente é Jocelyn Patrick Lopes. O Conselho Superior de Imprensa é um órgão independente que garante no Estado de Direito Democrático não só a liberdade de expressão, como também o direito de informar e de ser informado. Nesta conjuntura, orientaremos as nossas árduas ações douradas pelos princípios constitucionais e legais que regem o Conselho Superior de Imprensa. Já dizia o Fernando Pessoa,
que tudo acaba sempre bem. E se ainda não acabou bem, é porque ainda agora começou. Minhas senhoras e meus senhores, acredito que com nosso empossamento e com sapiência, técnica, jurisprudência, bom senso e muito bom senso, iremos dar respostas aos processos que nos forem solicitados nos termos da lei. São palavras do novo presidente do Conselho Superior de Imprensa, testemunhadas pelos representantes dos diferentes órgãos de soberania do país, familiares dos membros que prestaram juramento perante o presidente da Assembleia Nacional. O que acabamos de fazer é um contributo significativo para que a nossa democracia mantenha-se viva e a sua vitalidade seja cada vez mais pujante. O Conselho Superior de Imprensa, que acabamos de impulsar, é um órgão importantíssimo no esqueleto da nossa arquitetura de informação, um órgão que vai supervisionar e garantir a liberdade de imprensa no nosso país. Daí que, como dizia o Dr. Patrick, a vossa missão é espinhosa, será árdua, mas estou convencido que, como o vosso saber e a vossa dedicação, estarão à altura de honrar os compromissos e juramento que acabaram de fazer. Por razões pessoais, 2 elementos do novo Conselho Superior de Imprensa do país não estiveram presentes neste ato de empossamento. O presidente da Assembleia Nacional reuniu-se hoje com os presidentes das comissões especializadas deste órgão legislativo para analisar as agendas das diferentes comissões. Durante o encontro foram redefinidas algumas prioridades, como análise do desempenho dos deputados e a capacidade legislativa. No quadro do seu contacto com as diferentes estruturas da Assembleia Nacional, o presidente Alcino Pinto convidou hoje os presidentes das 5 comissões especializadas da Assembleia para conhecer de perto as suas agendas de trabalho. Tivemos, portanto, a passar em revista toda a agenda das comissões, redefinir a agenda e, sobretudo, estabelecer as prioridades a nível das comissões. Os líderes das 5 comissões especializadas e permanentes da Assembleia Nacional foram unânimes em eleger, junto com o presidente da Assembleia Nacional, a questão do desempenho dos deputados e a capacidade legislativa do referido órgão como prioridade. Está sobre a mesa uma questão que preocupa-nos a todos, a nível das comissões, que é efetivamente o desempenho dos deputados e a capacidade legislativa, capacidade de iniciativa e a produção legislativa a nível de todas as comissões. Portanto, neste momento, nossa preocupação é que os deputados fiquem cada vez mais profissionalizados. Portanto, que haja deputados a tempo inteiro e que possam dedicar com maior profundidade as questões que são tratadas na Assembleia Nacional, claro, dando maior visibilidade e também tratar com maior profundidade as questões que nos são chegadas às mãos. O encontro do presidente da Assembleia Nacional com os líderes das comissões especializadas do mesmo órgão ficou marcado com a ausência do presidente da primeira comissão, por sinal, Idalécio Quaresma, deputado do partido ADI. O Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais recebeu hoje do projeto PASSE na componente Saúde 2 ambulâncias. As referidas viaturas serão destinadas aos distritos de Lobata e Mesós. Estas 2 ambulâncias destinadas ao distrito de Mesós e de Lobata, incluindo uma carinha, já entregue à região autónoma do Príncipe, custaram ao projeto de apoio ao setor social, PASSE, mais de 130 mil euros. Tivemos o cuidado de fornecer o melhor que pudemos com este dinheiro que estava à nossa disposição, permitindo adquirir viaturas adaptadas a todo o terreno, aos nossos terrenos, mas também com uma inovação. Tem uma caixa bastante alta que permite que o pessoal médico possa efetivamente dar a primeira assistência dentro da ambulância
antes de chegar aos postos, aos centros, aos hospitais, para os acidentados, os doentes, que sejam socorridos. Para o Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, a recepção destes meios vem ajudar a colmatar as inúmeras necessidades que se fazem sentir nos distritos de Mesós e Lobata. Constitui um elemento que vai dar necessariamente resposta às grandes necessidades que os distritos sanitários acusam em matéria de evacuação e socorro dos doentes. Dizer que é de facto também grande a nossa satisfação em estar aqui a testemunhar este ato, que para nós é um ato que representa o exemplo de uma cooperação, de uma parceria com resultados. As viaturas estão equipadas com equipamentos de primeiros socorros. Prevenção em salvaguarda das vidas e bens foi o tema de uma palestra de reflexão realizada hoje no Centro Cultural Português. O evento, organizado pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, visa chamar a atenção das instituições para maior unidade em prol da proteção social. Este segundo encontro de reflexão foi o culminar de uma ação de formação de 15 dias sobre o planeamento de emergências. Maior unidade entre as instituições é o principal propósito desta atividade que decorreu no Centro Cultural Português. Sentimos a necessidade de ter uma cultura de interligação, uma cultura de uma coordenação entre os serviços, porque a área de proteção civil é uma área muito ampla, envolve outros serviços. Daí surge a necessidade de nós estarmos interligados, de nós refletirmos sobre a necessidade de proteção civil e bombeiros em São Tomé, de forma a ter uma estrutura coordenada, uma organização, de forma que face às ameaças e às vulnerabilidades que nós estamos sujeitos a essas ameaças. Prevenção em salvaguarda de vidas e bens foi o tema escolhido para esta reflexão. De acordo com a necessidade, aqui hoje prevenção em salvaguarda de vidas e bens. A vida humana, que sabe, é essencial, não se pode comprar, nem se pode readquirir. Então, a vida humana e bem que está ligado no serviço, para que é o papel do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Dizer só uma palavra de grande apreço pela vossa profissão. É de facto uma profissão nobre, a profissão de quem trabalha na área da proteção civil, porque é uma profissão dedicada apenas à ajuda e à prestação de salvamento a outras pessoas e, portanto, nessa medida, estão de parabéns. E aproveitar aqui para agradecer aquilo que tem sido a cooperação portuguesa no domínio das nossas forças de defesa e segurança, hoje com o realce para o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, pois que vamos culminar com aquilo que é a formação. Mais uma vez agradecer, hoje o mundo do conhecimento é muito vasto, de modo que aqueles a quem os destinatários eu desejo que tenham tirado o maior proveito dos ensinamentos. Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, dando passos para a melhoria das condições dos seus trabalhos, salvaguardando assim vidas e bens. A Escola Básica da Comunidade de Esprainha conta a partir de hoje com mais salas de aulas. A entrega oficial da infraestrutura foi feita pelo Ministério da Educação, Cultura e Formação. As obras executadas em 30 dias foram inauguradas numa cerimônia em que participaram elementos do Ministério da Educação, Cultura e Formação, professores, pais e encarregados de educação e alunos. Para a comunidade desta zona, e assim poderá albergar todos os alunos, evitando que alguns tenham que deslocar-se a outras localidades. E assim, com essas duas salas, já a escola poderá albergar todos esses alunos que estão na idade escolar. A Escola Básica de Esprainha, com cerca de 32 alunos, possuía apenas uma sala de aulas onde os professores lecionavam 2 classes ao mesmo tempo. Hoje foi contemplada com mais uma construída de raiz. Essas obras para nós foi um grande benefício, tendo em conta que nós
Anteriormente trabalhávamos com as turmas biclasse e com mais uma construção da sala de aula veio a desanexar assim os alunos terão mais meios de aprender. Porque sendo biclasse, o professor tem que preocupar com as duas classes ao mesmo tempo, mas assim só se preocupa com uma classe de cada vez. Os encarregados da educação mostraram-se satisfeitos com a inauguração desta nova infraestrutura, mas manifestaram-se preocupados com a falta de um muro de vedação para a segurança das crianças. Tenho muito a enaltecer o esforço do governo em empreendimento desta natureza nestas salas de aulas, porque vem muito satisfazer as necessidades que nesta comunidade carece com o elevado número de crianças nesta comunidade, porque atualmente o número é um pouco elevado e tendo em conta a política do Ministério da Educação levar as crianças de 5ª e 6ª classe nas comunidades, e com estas novas salas poderá dar resposta a esta monodocência. Eu estou bem satisfeito porque participei nessa obra e eu fiquei bem gostado. Eu queria informar que a obra não acabou ainda para mim. Podia fazer uma cerca bem organizado, que aluno já não sai, e fazia um pouco de... Aqui na estrada, fazia um lombo para ter respeito dos condutores. As obras foram executadas pela empresa chinesa Top Internacional e custaram ao governo cerca de 3.000 euros. Terminou esta quarta-feira a reunião balanço das atividades realizadas pelo Fundo das Nações Unidas para atividades em matéria de população e desenvolvimento, FUNOAP. Foram 2 dias de trabalho em que foram analisadas ações desenvolvidas neste ano e projetou-se algumas atividades futuras. Durante 2 dias foram analisados os resultados alcançados neste ano. Nesta reunião, foram também traçadas novas ações que serão desenvolvidas pelo Fundo das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento, FUNOAP, em parceria com o governo santomense. No início desse ano foi elaborado um plano que vai de 2012 a 2017, e como é prática, é um novo ciclo, nós, no fim de cada ano, fazemos o balanço para saber se as atividades que nós programamos foram realizadas, quais são os constrangimentos que nós tivemos, quais foram os fatores favoráveis, que é para depois, com base nessas portas de entrada, planificar o ano 2013. Quanto aos resultados, o diretor-geral do Planeamento afirmou que foram atingidos os resultados favoráveis. Falar de resultados é falar que, como sendo um primeiro ano do ciclo e que teve o seu início um pouco tarde, somente no mês de março, nós podemos dizer que tivemos alguns resultados ao nível, por exemplo, ao nível do planeamento, né? Nós conseguimos elaborar 8 grelhas de análise e planificação, integrando as questões de população e gênero. Conseguimos realizar várias formações de domínio da planificação baseada em resultados, né? O nosso país ainda não tem essa prática de planificação baseada em resultados, mas ao nível do programa nós temos esta prática e estamos tentando disseminar esta mesma filosofia de planificação a nível nacional. Nós também tivemos um resultado que é muito bom, que é a base da planificação, que é a questão dos dados. Nós tivemos o recenseamento geral da população realizado, nós tivemos o IDS, nós tivemos o inquérito ao orçamento familiar, que servem de base para a planificação. Eugênio Muniz garantiu, por outro lado, que foram cumpridas todas as ações planificadas para este ano. Muitas das recomendações, muitos resultados que nós planificamos para este ano já foram cumpridos. Nós até subcumprimos em alguns momentos, porque apesar de termos novos produtos, né, novos parceiros de implementação, a forma como nós trabalhamos numa perspectiva de resultados ajuda-nos, né, a fazer
constantemente reuniões trimestrais, que na base destas reuniões podemos encontrar os prós e os contras e melhorar a planificação até o fim do ano. O Fundo das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento faz o balanço das atividades desenvolvidas em 2012 e projeta novas ações para o futuro. Mesoz acolheu ontem a primeira ação de sensibilização sobre a segurança rodoviária. Segundo as equipas de trabalho, a adesão ao processo foi boa. É nas estradas onde reside o perigo. Assim, esta campanha encontrou eco junto aos utilizadores da estrada que afirmam ter chegado em boa altura. Com essa campanha eu acho que ajuda a evitar caso de acidente. Essa campanha é uma campanha bem-vinda, sobretudo se nós estivermos a tentar prever os determinados problemas, temos que ter em conta aspecto preventivo, porque aspecto preventivo é um aspecto primário que ajuda nós a prevenirmos o problema, por exemplo, minimiza a ocupação de cama do hospital, porque os casos de acidente nós temos um único hospital de referência que passa a ocupar com a grande maioria dos acidentados em termos de acidentes rodoviários, onde nós podemos preocupar com outros aspectos, né? Lançada na semana passada pelo governo são-tomense, a campanha de segurança rodoviária visa contribuir para a redução da sinistralidade nas vias de circulação, que nos últimos tempos tem constituído uma das principais causas de internamento e com grande custo para o Estado. Nós sabemos que os acidentes estão a aumentar de uma maneira muito acelerada. Eu agradeço ao projeto PAS, né, colaboração com as instituições que colaborou na elaboração desse projeto, dessa campanha de sensibilização. Nós sabemos que os acidentes é um problema que afeta a polícia. Por quê? Porque nós estamos sempre na estrada, estamos a tentar garantir a segurança do cidadão, mas o cidadão de vez em quando não colabora conosco. Ele é que é a pessoa que faz a parte da vítima, mas é ele quem está muitas vezes em comportamento de risco. Nós escolhemos a hora de ponta, estamos no horário entre as 11h30 e as 13 e pouco, que é o horário de ponta, para nós podermos envolver ou abordar o máximo número possível de pessoas. Não estamos a falar só de condutores, quer de motas, carros ou outros meios de transporte, quer também das pessoas que utilizam a estrada. Portanto, da relação dessas pessoas todas para tomarem conhecimento sobre o que devem fazer para nós travarmos os acidentes rodoviários. É através da comunicação interpessoal, folhetos e spots publicitários que são passadas as mensagens. Na execução, o programa conta com a parceria da Polícia Nacional, Programa de Luta contra Doenças Não Transmissíveis, Centro Nacional de Endemias, dentre outras instituições. E com as imagens de Miss Universo concluímos a edição de hoje do Telejornal. Boa noite.